Bom dia a todos. Eu sou Cristina Brasil, da Universidade de Fortaleza. Eu apresento a nossa oradora dessa sessão plenária inicial. Professora, temos aqui a ilustre professora Cristina Lavareda Baixinho, que é professora coordenadora da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, é uma doutora em enfermagem, uma pessoa que é altamente versada em investigação qualitativa e que hoje vai nos brindar com a sua expertise, com a sua experiência e vai falar sobre a implementação dos resultados da investigação qualitativa, desafios e tendências. Professora Cristina, a palavra é sua e depois abriremos para alguns debates. Boa tarde a todos. Eu vou começar por tentar compartilhar o ecrã. Conseguem ver o PowerPoint? Conseguem? Ok. Partilhei Sim. já, porque às vezes há algumas dificuldades na partilha e agora volto uns segundos atrás para cumprimentar todos. Boa tarde, agradeço o convite que me foi feito pela comissão organizadora para partilhar convosco alguns dos meus pensamentos em relação à implementação dos resultados da investigação qual e em termos de desafios e tendências. Muito obrigada. Agradeço também a participação de quem está online para, inicialmente, ouvir alguma destas ideias e até algumas dúvidas que tenho sobre aquilo que fazemos com os resultados da investigação e como estamos a utilizar para criar valor para o desenvolvimento social e humano, e depois, numa segunda parte, deixar mais esta partilha de algumas ideias minhas e termos aqui um período de debate dinamizado pela professora Cristina Brasil, com quem tenho o privilégio de partilhar esta sessão e de quem tenho o privilégio de conhecer e de já nos termos cruzado noutras edições do CIAIC, nomeadamente em Cáceres, de onde venho com esta linda voz devido ao intenso programa científico e social do CIAIC em Cáceres, agradecendo à Universidade de Cáceres a amável recepção que nos fizeram na cidade. Posto isto, vou então tentar abraçar aqui o grande desafio que me fizeram sobre a implementação dos resultados da investigação qual e desafios e tendências. E se, por um lado, o discurso de todos nós sobre o uso de conhecimento é claramente um discurso que é promotor das suas vantagens em todos os contextos, não é? Também é nesses mesmos contextos da vida humana que nós observamos diversas dificuldades na sua apropriação na prática. Ou seja, temos mais conhecimento do que aquele que, na realidade, acabamos por utilizar no dia a dia para a tomada de decisão, seja por uma tomada de decisão como cidadão, seja por uma tomada de decisão como professor, como enfermeiro, como político. E em todas estas áreas, começa-se a falar, já começa-se não de agora, mas mais intensamente, a falar desta necessidade de o conhecimento ser utilizado para a tomada de decisão. Estas dificuldades e este movimento para uma utilização mais frutífera dos resultados de investigação alicerça-se um pouco naquilo que é a defesa dos próprios autores e investigadores que defendem que há dificuldades que dificultam a passagem do conhecimento dos meios académicos e, mais recentemente, das bases de dados para os diferentes contextos. E que essas dificuldades se prendem com algumas questões metodológicas e as dificuldades que pessoas que não são investigadoras têm de fazer a avaliação dos resultados e da pertinência dos resultados da investigação para as suas áreas de expertise. Depois também a própria questão do rigor científico dos estudos e a forma como esse rigor científico pode produzir resultados que são resultados que não devem ser mesmo utilizados porque o viés associado ao desenho do estudo ou à colheita de dados ou à própria análise de dados
tem erros, que são erros que invalidam aquilo que é a própria qualidade do conhecimento, depois também a literacia científica do cidadão. A minha área de formação é a área da saúde, não é? E na área da saúde, muitas das vezes queremos trabalhar com as pessoas alguns aspectos para aumentar a sua literacia em saúde ou, eventualmente, aspectos até para aumentar a sua adesão a estilos de vida saudáveis ou a alguma terapêutica. E há claramente esta dificuldade que é, por um lado, a literacia em saúde é baixa, mas quando tentamos demonstrar, com base no conhecimento e na evidência científica, um conjunto de mais-valias, por exemplo, do estilo de vida saudável, também temos esta dificuldade da própria baixa literacia científica do cidadão e das próprias dificuldades que a maior parte dos profissionais, sejam investigadores ou sejam profissionais da clínica em enfermagem e na saúde, têm em transmitir e comunicar ciência ao cidadão numa linguagem que seja acessível e compreendida por esse mesmo cidadão. Depois também a própria forma como o financiamento da investigação é feita, porque há claramente uma ausência de financiamento para estudos de implementação que saiam um pouco do escopo daquilo, nomeadamente na saúde, que são ensaios clínicos. E, portanto, se quisermos fazer um estudo de implementação utilizando algumas metodologias mais participativas da investigação qualitativa, torna-se muito difícil conseguir financiamento para o mesmo. Depois, associado a esta baixa literacia científica e às dificuldades de comunicação, temos também a dificuldade em tornar claro aos outros, seja ao financiador ou seja à população em geral, a pertinência e a utilidade de alguma investigação para as necessidades da sociedade e até para nortear algumas políticas de educação, políticas de saúde e políticas sociais. E isto é muito atribuído a alguma inoperatividade e dificuldades de comunicação entre nós, investigadores, que produzimos esse conhecimento, e os destinatários desse conhecimento que o necessitam de usar. E também aqui podemos apontar como um problema que é claramente um desafio para a implementação dos resultados da investigação, que é alguma falta de trabalho colaborativo entre a academia e os contextos da praxis para o desenvolvimento não só da investigação, mas também para a criação de um conjunto de produtos que promovam a introdução dos resultados nos contextos onde ele faz falta. Na área da saúde, e eu tenho claramente este viés de ser made in saúde, estamos numa fase de implementação, ou, não tanto de implementação, numa fase de discussão sobre esta importância do conhecimento para uma prática baseada na evidência. Mas não é só na saúde, porque na educação esta discussão também está a ser feita sobre como implementar um conjunto de resultados e até de produtos educativos na educação para promover uma aprendizagem mais rápida e mais segura e mantida no tempo nos jovens, até associado aos próprios desafios do digital, na área social e até na política. Também já ouvimos um discurso muito associado a esta necessidade de se tomar decisões baseadas na evidência. Mas se pensarmos, e até por esta experiência que trago da saúde, que a prática baseada na evidência não é propriamente um termo recente no debate público. Portanto, é algo que já se discute há algum tempo, mas que neste momento o reacender deste debate ajuda-nos também a questionar velhas e novas questões sobre o tema. E, portanto, se pensarmos que a prática baseada na evidência não é mais do que uma abordagem que possibilita a introdução do saber de uma forma mais rápida e mais segura
eficaz e custo-efetiva nas diferentes áreas, ou na prática, na praxis das diferentes áreas de saber, melhorando a mesma e acrescentando valor para a sociedade e até melhorar a experiência das pessoas que beneficiam daquele conhecimento, os estudantes, os doentes, os gestores, os consumidores de um conjunto de serviços. Isto também se levanta questões sobre como é que o nosso cidadão, nesta ótica de uma prática baseada na evidência, está preparado para analisar o conhecimento e sabê-lo usar quando tem a tal baixa literacia científica de que vos falava há pouco. Para além desta baixa literacia científica, não podemos também esquecer que o investigador sofre uma concorrência feroz e difícil de contrariar do Google e, mais recentemente, do ChatGPT, que em pequenos segundos ou até em milésimos de segundo dão uma resposta a todas as questões que se coloquem no domínio do conhecimento e são claramente melhores investigadores do que nós, porque trabalham 24 horas por dia, dão resposta a qualquer hora do dia e da noite, dominam todos os assuntos, enquanto que um investigador, face ao seu próprio desenvolvimento e ao seu nível de expertise, tem um campo muito mais limitado de conhecimento. Portanto, esta concorrência faz com que muitas das vezes a pessoa recorra e pode recorrer bem, não estou contra o seu uso. Estou aqui a fazer um alerta também para depois centrar em algumas oportunidades para os investigadores, que é esta concorrência e esta necessidade de olharmos para a forma como o cidadão utiliza o conhecimento e faz uma pesquisa desse conhecimento para decidir não só aspectos da sua vida diária, mas também até alguns aspectos do domínio do conhecimento, e pensarmos que este processo é um processo muito complexo que implica também que os investigadores se mobilizem para ajudar a população naquilo que é a identificação das evidências disponíveis para a tomada de decisão, respeitando aquilo que são as vontades e as preferências da pessoa. Aliado a este aspecto, repensar também que o próprio conhecimento tem de ser adequado ao contexto e às necessidades, o que de certa forma é assumido ou por todos nós, até como uma tentativa de empoderamento do cidadão, mas esta afirmação é claramente também um desafio ao status quo da globalização dos resultados de investigação e que impele para a necessidade de pensarmos uma diferenciação e contextualização dos mesmos nos diferentes ambientes, nos diferentes países, nas diferentes comunidades e que claramente vai necessitar também aqui de um papel ativo e diferenciado dos investigadores. Dito isto, é também de focar que a implementação ou os desafios para a implementação dos resultados da investigação Quali é um repto para que os investigadores consigam construir parcerias com os contextos onde corre aquela investigação, para não irem lá só fazer a colheita dos seus dados e um pouco mais à frente poderem devolver esses dados e trabalhar para a sua implementação. Também é um repto para identificar líderes para a mudança, porque muitas das vezes pode não existir da parte de alguns investigadores, sobretudo investigadores que estão ou em processo, por exemplo, de doutoramento, a capacidade de liderança para conseguir implementar os resultados da investigação nos contextos, porque isto implica um conhecimento aprofundado daquela realidade e implica claramente um conjunto de competências pessoais, sociais, que ajudem a mobilizar e a liderar
as equipas que lá estão para a apropriação desse mesmo conhecimento e a manutenção da mudança que pode ser gerada por essa apropriação do conhecimento. Também aqui uma preocupação com a forma como partilhamos e disseminamos a informação. O movimento de comunicação de ciência ao cidadão tem alertado muito para estas questões, que é da importância não só da disseminação dos resultados de investigação serem feitos bem revistas indexadas e de bom fator de impacto, mas que hajam depois um conjunto de estratégias para fazer rapidamente a disseminação dessa informação junto da própria população e do público-alvo que pode beneficiar mais diretamente dos resultados dessa investigação. E isto não está a ser feito porque, na maior parte das situações, o projeto de investigação é pensado desde a questão de investigação até ao momento da publicação do paper. E não temos ainda uma tradição em pensar para além dessa etapa para conseguir então ter um impacto societal com os resultados da nossa investigação. Depois, as próprias questões associadas à educação e intervenção formativa, seja para o que vai utilizar o conhecimento, seja para o que vai beneficiar desse conhecimento. Disto desta forma, pode ser um pouco estranho, mas o investigador na área da educação produz muito provavelmente conhecimento para ser usado pelo professor, que o vai utilizar, mas o grande beneficiário desse mesmo conhecimento serão os estudantes e toda a comunidade educativa. E, portanto, até aqui há um trabalho importantíssimo para ser feito em termos de educação e intervenções formativas para conseguirmos então essa apropriação dos resultados de investigação por aqueles que vão beneficiar dos mesmos. Em termos de saúde, fala-se também do desafio de uma prática padronizada. Esta prática padronizada, de certo, que vai levantar algumas questões para o debate após a sessão, mas a existência na saúde de auditorias clínicas, a existência de checklists, guidelines, até de políticas relacionadas com a educação e, sobretudo, a existência de produtos e estratégias que permitam dar orientações para o uso daquele conhecimento são importantíssimas para ajudar na implementação destes resultados. Por vezes, quando falamos destas questões associadas à utilização do conhecimento, surge sempre uma contra-resposta ou uma contra-questão neste formato que é, mas aqui neste serviço, e estou a pensar concretamente nos serviços de saúde, nós já temos uma guideline ou temos uma norma que é baseada na evidência e que claramente nos ajuda a utilizar os resultados da investigação. Mas esta guideline, esta norma, ou às vezes até políticas que são emanadas pelos diferentes ministérios para a orientação dos serviços, o que acaba por ter é, talvez não seja a melhor designação, o que acaba por ser é uma forma linear de transferência do conhecimento para um determinado contexto ou um determinado ambiente. E esta forma de fazer passar ou tentar fazer passar o conhecimento não é eficaz. E, portanto, entre aquilo que é a produção do conhecimento e a utilização do conhecimento na educação, na enfermagem, na medicina, pode demorar entre 10 a 20 anos até que aquele resultado seja implementado na clínica. E se nós pensarmos no volume de investigação que temos tido nos últimos anos, na própria velocidade com que todas as mudanças têm sido introduzidas na nossa vida e no mundo, é claramente insuficiente ficar à espera de 10 anos ou de 20
para que os resultados que são pertinentes e que são bons e que podem trazer valor sejam introduzidos na praxis. E, portanto, há claramente aqui uma necessidade de repensar aquilo que são os modelos também que utilizamos para fazer essa transferência do conhecimento de quem o produz para quem o utiliza. E, aliás, esta imagem da vossa direita é uma imagem retirada do documento dos Objetivos de Desenvolvimento Social e, se pensarmos nos ODS, há claramente esta preocupação também de haver, com a investigação, uma tradução naquilo que são esses ODS e na criação de valores para todos e em todas as áreas do conhecimento. Outra questão que habitualmente costuma aparecer em contra-questão, em contra-resposta, quando se fala da implementação dos resultados da investigação quali, é a questão da translação, desculpem, do conhecimento. A translação do conhecimento é um termo diferente de evidência, porque a translação do conhecimento inclui tudo desde a síntese ao intercâmbio e a aplicação do conhecimento por aquilo que nós habitualmente designamos como os stakeholders, ou seja, o público-alvo, portanto, o público estratégico, para aquele e para a utilização daquele conhecimento e que sejam relevantes e até capazes de acelerar os benefícios de inovações globais e locais. No caso da saúde, para o fortalecimento dos sistemas de saúde e melhoria de saúde das pessoas, mas nas outras áreas também para o desenvolvimento das respectivas áreas de conhecimento. E sendo um conceito muito amplo, este conceito de translação do conhecimento, ele abrange as etapas desde a criação do conhecimento até à sua aplicação para produzir resultados benéficos para a sociedade. E, portanto, ultrapassa aquela etapa, que é a etapa onde nós ficamos hoje em dia, que é da disseminação ou da divulgação do conhecimento, para chegar até à real utilização desse mesmo conhecimento. Mas lá está, mantém este claro desafio de haver uma resposta oportuna dos investigadores às necessidades reais daquele contexto. E tentando deixar aqui um mote de provocação mesmo, e fazendo também um ponto ao que foi dito até este momento, se calhar um dia destes temos que pensar muito bem de onde é que partimos quando fazemos um projeto de investigação, porque habitualmente partimos e partimos muito bem daquilo que se sabe, ou seja, quando alguém me chega e diz estou no mestrado, estou num doutoramento e quero fazer um projeto de investigação, a maior parte dos professores a resposta que dá é então o que é que se sabe sobre esse tema que quer estudar? Será que é pertinente, não é pertinente? Será que o que quer estudar não é demasiado amplo? E isto é correto. Atenção que eu tenho ali uma cruz vermelha para ser provocatória, mas isto é correto. Não sei é se neste momento se nos chega, quando começamos um projeto de investigação, partir só do que se sabe ou para esta visão um pouco mais ampla da implementação do conhecimento, se não é necessário ir ao contexto e perceber o que é feito, até para conseguirmos, em sede de planeamento do nosso projeto de investigação, prever logo aquilo que será uma melhor utilização dos resultados de investigação. Então, quando pensamos em todos estes desafios e pensamos aqui numa proposta de uma possível resolução, há alguns aspectos para se partir daquilo que é feito que são importantes. Primeiro, conseguir-se uma rede de comunicação e colaboração muito bem definida entre investigadores e profissionais. Segundo, uma reflexão sobre as práticas
e os modos de fazer e as próprias consequências da atividade. E uma identificação daquilo que poderá ser feito de uma maneira diferente, usando o conhecimento baseado na investigação. E esta compreensão que todos temos que desenvolver, que faz sentido fazer investigação, faz sentido ter resultados de investigação, se eles forem significativos para os profissionais e para os cidadãos. É lógico que este desafio também implica descentrarmos um pouco daquilo que é o nosso papel enquanto investigador e daquilo que é o papel dos profissionais e dos cidadãos, porque cabendo aos investigadores a produção de conhecimento e aplicar os resultados da sua investigação aos problemas reais, implica também olharmos para os profissionais da praxe e para os cidadãos como coprodutores do conhecimento, com um compromisso duradouro com os projetos, seja do outro lado, seja também o meu compromisso, que vai muito para além daquilo que é a publicação do paper, porque eu vou ter que continuar a trabalhar com aquele contexto para implementar os resultados da investigação. E também defendendo claramente aquilo que são os resultados nas suas áreas, porque percebe a pertinência da mesma para a sua praxis. Ou dito de outra forma, esta também é uma oportunidade para que as diferentes áreas científicas consigam desenvolver conhecimento específico da sua área científica. Este desafio é um desafio que vai um bocadinho para além do investigador em si. É um desafio que também acaba por ter implicações nas universidades e naquilo que é a formação que é feita desde a licenciatura às pós-graduações, passando pelos mestrados e pelos cursos de doutoramento, para que os próprios estudantes aprendam investigação e aprendam métodos e técnicas de investigação, que sem dúvida que são importantíssimos, mas que possam também compreender a evidência e aumentar a sua própria literacia científica, enquanto cidadão e enquanto profissional daquela área, e que consigam ter conhecimentos e que lhes sejam dadas oportunidades para o desenvolvimento de competências para aprender a usar a evidência, a transferir essa evidência, adequá-la ao contexto e observar aquilo que é a vantagem, ou que são as múltiplas vantagens de uma prática baseada na evidência. Nem tudo é um mar de rosas e, portanto, quando apontamos estes desafios, provavelmente alguns de vós estão a pensar, até faz sentido esta preocupação com a utilização dos resultados da investigação, mas na realidade, aquilo que são os nossos timings académicos e os timings da investigação e dos projetos em si, mesmo os projetos que são financiados, as questões do tempo ou da falta desse tempo e as dificuldades na sua gestão. Aquilo que é a proliferação de novos estudos e de novos resultados sobre o mesmo tema e nem sempre coincidentes. A própria resistência dos profissionais, as dificuldades em construir uma mensagem que seja acessível aos públicos-alvos, porque o mesmo público-alvo é um público muito heterogéneo que necessita de informações diferentes e de estratégias diferentes para se apropriar daquele conteúdo. Os próprios objetivos e a forma como planeamos a translação do conhecimento e as questões do orçamento que podem dificultar esta utilização. Então, se até aqui falei de desafios, falamos agora, ou falaremos agora um pouco de tendências. Eu penso que, em termos de tendências, o movimento do Patient and Public Involvement in Research
iniciado na saúde, mas também já com alguns movimentos noutras áreas de conhecimento, nos dá aqui uma perspectiva bastante interessante, porque, na nossa opinião e na minha opinião concreta, a implementação da investigação quali não deve ser desassociada, digamos assim, de abordagem daquilo que são os cuidados centrados na pessoa ou da intervenção educativa centrada nos estudantes, entre outros. E também não deve ser desassociada estes movimentos daquilo que é a investigação qualitativa, cujos métodos e técnicas concorrem claramente para o design de soluções e intervenções que respeitam as necessidades, as preferências e os próprios interesses dos cidadãos. O movimento PPI na educação e na investigação, mais concretamente, porque são também as áreas onde conheço melhor este movimento, corroboram claramente a necessidade deste envolvimento na ótica dos consumidores finais da evidência. Ou seja, aquilo que falava há bocadinho, quando comecei a ter tosse e algumas dificuldades com a fala, aqueles a quem o conhecimento é significativo, deixando claramente implícito que as pessoas participam em todas as fases ou em todos os estágios da proposta, desde o desenho à própria interpretação dos resultados e depois pensando a um nível mais macro, a sua participação é também uma participação ativa na própria co-construção de soluções e de conhecimentos, melhorando não só a priorização dos fenómenos a estudar, mas também aumentando a aceitabilidade do uso de evidência e maximizando a qualidade e a disseminação dos resultados. Portanto, fomentar a participação do cidadão na criação e na coprodução de investigação torna, segundo Apóstolo e Silva, a ciência mais cidadã. E essa ciência mais cidadã promove a extensão do melhor conhecimento disponível à comunidade em geral e ao cidadão em particular. Este movimento do PPI também prevê que esta co-construção, desde o início até ao final, com a implementação do conhecimento, sejam feitas com uma maior flexibilidade, centrando claramente as respostas naquilo que são os problemas reais da população, e os problemas reais da população nem sempre são os problemas sentidos e identificados pelos investigadores. E, portanto, é importante também termos esta noção desta importância. E, aliás, a própria investigação qualitativa tem esta grande vantagem de nos trazer para dentro da ciência aquilo que são as vozes, as perspectivas, as próprias percepção das pessoas para quem a intervenção ou o conhecimento pode ser importante e de utilidade maior. E, portanto, claramente, e concordando com estes autores, há um movimento para uma procura crescente por novas intervenções em todas as áreas da atividade profissional para lidarmos cada vez mais com problemas que são mais complexos e que implicam não só a resolução de um determinado problema, não é? Mas também a integração de intervenções ODS, a integração desse conhecimento no próprio projeto de vida e nas tecnologias digitais que nos vão aparecendo hoje, e nomeadamente na saúde, nas próprias questões do e-health. Portanto, há aqui esta preocupação clara
de mudar também o foco binário da eficácia para que ela possa ser custo-efetiva, não é? Mas que também que seja aceite pela população, que seja implementável, escalável e transferível para os contextos, para desta forma ajudar a mudar a sociedade e ajudar a mudar com modelos de transferência ou de translação do conhecimento que não sejam modelos lineares, mas que sejam modelos um pouco mais colaborativos. Por defeito desta costela de saúde que tenho, vou-me socorrendo de algumas âncoras dentro da saúde. O tema dos ecossistemas de evidência não é um conceito único e exclusivamente da saúde, mas que este documento da Organização Mundial de Saúde, lançado em 2021, traz para o debate público dentro das áreas das ciências da saúde, merece aqui alguma reflexão. E porquê esta reflexão? Dizia ainda há pouco que a investigação qualitativa, por nos trazer as percepções, as vozes das pessoas, é extremamente importante, até pelo papel crucial que tem no desenvolvimento do conhecimento em diferentes áreas. E claramente os paradigmas construtivista e interpretivista da investigação têm vindo a ser reconhecidos pela sua capacidade em captar a complexidade e a riqueza dos fenómenos sociais e humanos, trazendo insights valorosos para a compreensão dos fenómenos isolados ou em complementariedade com até as abordagens quantitativas, seja por multimétodo, estudos de multimétodo, multiestudo ou métodos mistos. E internacionalmente também assistimos a este movimento de uma valorização cada vez maior da investigação qualitativa para a compreensão aprofundada dos fenómenos. E este conceito de ecossistema de evidência, não sendo novo e ganhando aqui um novo fogo, vai-nos também abrir uma porta para esta importância da associação entre a investigação qualitativa e os ecossistemas de evidência, porque fica claro que nos estudos do cuidado centrado, ou fica claro que estudos sobre o cuidado centrado na pessoa, é enfatizado claramente este tipo de investigação porque ela é capaz de capturar a voz do doente, assim como a própria perspectiva dos profissionais, para estruturar intervenções mais individualizadas e mais empáticas. Mesmo, e isto é um esquema do próprio documento, mesmo na organização dos três níveis de investigação, isto fica claro. É lógico que o documento também diz que a transferência e o uso do conhecimento é um processo muito complexo que envolve mais do que a disseminação e a comunicação dos resultados de investigação, porque acarreta o planeamento e a implementação de estratégias para identificar públicos-alvos, fazedores de políticas, comunicadores de ciência, organizações não governamentais e a própria sociedade civil. E deixa claro que ao nível dos três fases ou três níveis de produção de evidência, em que na primeira aparece a investigação primária para a produção do conhecimento, a um segundo nível aparece a investigação secundária com os estudos de síntese de evidência e um terceiro nível que culmina na produção de produtos e diferentes produtos que melhoram a utilização da evidência, deixa claro e fica mesmo explanado na própria figura a importância de existirem estudos de natureza qualitativa, tanto primários como secundários, como terciários, para a produção de conhecimento e um pouco mais à frente para a utilização desse mesmo conhecimento. E, portanto, há aqui este desafio implícito
um crescimento e uma utilização dos métodos Quali para o entendimento das questões relativas à implementação, à teorização de mecanismos de ação e à compreensão de como é que o contexto influencia a aceitabilidade das intervenções. Ainda em termos de tendência, todos sabemos que têm proliferado também várias frameworks para a implementação dos resultados da investigação na clínica. Esta framework, vindo do domínio da saúde, designada do processo do conhecimento para a ação, é trazida aqui para esta exposição pela sua potencialidade como uma tendência para resolver algumas das questões e alguns dos desafios que fui falando anteriormente. Porquê? Porque apresenta claramente dois ciclos, um ciclo da criação do conhecimento, onde fala claramente da necessidade da investigação, da síntese, mas também da produção de produtos, para eu depois, no ciclo da ação, conseguir fazer a implementação desse conhecimento e este ciclo da ação, não só para a implementação, mas explica todo o processo de aplicação do conhecimento. Não indo a explorar exaustivamente cada um dos itens, deixar aqui esta ideia que há logo uma porta para a coprodução da investigação, pela identificação do problema, não é? E um pouco mais à frente, por identificar, revisar e selecionar aquilo que é o conhecimento que é importante ser produzido. Depois, as próprias questões de adaptar o conhecimento ao contexto social, avaliar o que são barreiras e facilitadores para o uso do conhecimento, porque muitas das vezes eles não chegam ao contexto exatamente porque ninguém no contexto previu que há um conjunto de barreiras que estão lá e não as mitigou, ou então não conseguiu alavancar aquilo que são os facilitadores, nomeadamente um grande facilitador que falava lá atrás são os líderes para a mudança, que podem ser um bom elo de ligação entre as equipas de investigação e os contextos para alavancar esta utilização dos resultados. Depois, a própria questão de selecionar, adaptar e implementar intervenções. Eu há bocadinho falava do status quo da globalização e que quando se faz um estudo de síntese de evidência, se faz até uma meta-agregação ou uma meta-análise nós para os resultados e querermos introduzir aqueles resultados em qualquer lado ou em qualquer contexto. Provavelmente há características sociais, culturais e até económicas do contexto que não nos permitem fazer esta apropriação e, portanto, até a este nível, a investigação Quali pode ser importante para nos permitir adaptar e implementar as intervenções baseadas na evidência no contexto. Depois, monitorar o próprio uso do conhecimento, avaliar os resultados e manter esse uso do conhecimento. Porque há uns tempos atrás, na discussão com uma colega, quando se falava da implementação, a colega dizia, mas o framework do Medical Research Council resolve isso muito bem, porque os ensaios clínicos são implementação. Sim, o ensaio clínico decorre num contexto, seja um ensaio clínico de medicação ou até um ensaio clínico de intervenções que não têm medicação, portanto, de intervenções não farmacológicas na área da saúde. Mas o ensaio clínico testa e dá-nos um resultado se a intervenção foi ou não foi efetiva. Mas, se não houver um trabalho a seguir, os resultados não se vão manter no contexto, mesmo que o ensaio clínico tenha sido feito no contexto. O mesmo se passa com as metodologias mais ativas de investigação-ação do PCA que nós podemos utilizar no contexto. O objetivo é claramente produzir mudança, mas a partir do momento em que se acabou o estudo e que saiu o investigador ou aquela equipa do contexto, nada nos garante que o conhecimento se mantém em uso. Portanto, é necessário criar pontes também
para garantir este uso do conhecimento. E voltamos ao ciclo, não é? A partir do momento em que se manteve o uso do conhecimento, há de haver outro problema para ser resolvido, ou então aquilo que nós pretendíamos inicialmente com o nosso projeto não deu para resolver tudo, e quando fazemos a revisão do que está solucionado ou não, chegamos à conclusão que ainda há ali outras coisas para fazer, que geralmente até são algumas das coisas que aparecem no célebre paper a dizer recomendações para a praxis, recomendações para a investigação. Mas olhando para este modelo, compreender também que quando olhamos para ele, temos que pensar o que sabe, o que é a recomendação, mas também olhar para aquilo que é feito para se melhorar então a apropriação dos resultados de investigação. Deixar aqui então algumas considerações finais. Perceberam que a minha grande preocupação foi introduzir aqui alguma disrupção com a forma como nós, nomeadamente em muitas universidades, em muitos centros de investigação, ainda pensamos em investigação e o trabalho, os projetos dos nossos estudantes de mestrado e doutoramento para que ele dê um paper e pensarmos que claramente que ele tem que ser trasladado para a sociedade para criar um valor societal. Também esta preocupação que tudo o que seja translação de conhecimento ou implementação de conhecimento nos contextos é claramente também um desafio para criarmos rede de trabalho e de aprendizagem entre os investigadores, tanto a um nível nacional como a um nível internacional, para termos também nós uma prática e uma cultura organizacional baseada em procedimentos de evidência. Também é um desafio, claro, para repensarmos o lugar da investigação qualitativa em todo o sistema da evidência, mas claramente as potencialidades que esta investigação qualitativa nos traz para cumprir tanto seja o ciclo da criação do conhecimento, como seja o ciclo da utilização desse conhecimento. Até porque eu penso que nenhum de nós tem dúvidas que a utilização dos resultados da pesquisa Quali vai claramente produzir melhores resultados na saúde, no cuidado à população, na educação, nas estratégias pedagógicas e nos produtos educativos e ter claramente traduções nos resultados societais. E como grande desafio, e se calhar como mote para algumas questões que poderemos discutir a seguir, isto é um grande desafio para um investigador que tem que repensar o desenho do estudo e deixarmos de pensar só até o momento do paper. E estou a dizer isto com algum carinho, mas também com uma forma provocatória, e pensar um bocadinho mais até à implementação do conhecimento. Vou então terminar aqui a partilha,